Senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, público aqui presente, aqueles que nos acompanham pela TV Web, pela TV Câmara, pelas redes sociais, boa tarde a todos. Nobres pares, todos aqui sabem a luta que eu tenho travado contra a máfia do prefeito do rotativo em Cariacica. E eu quero compartilhar com vossas excelências agora o relatório técnico do Tribunal de Contas. Mas antes quero dizer que a mesma representação eu fiz aqui no Fórum de Cariacica e estou aguardando até hoje o magistrado titular dessa vara se manifestar. Como aqui está parado, sentaram em cima, eu tive que procurar outros órgãos. E vou deixar vossas excelências cientes, porque eu vou voltar a relembrá-los. Omissão é crime. E este vereador não está nessa zona. Mas antes, quero mostrar a vossas excelências alguns dos detalhes sobre a lei de improbidade administrativa, a qual estarei usando para entrar com uma representação contra o atual prefeito, conhecido pela alcunha de Juninho. Então vamos lá, vamos ver o que diz a lei de improbidade administrativa. Dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. Preste atenção, porque nós somos fiscalizadores. Artigo 10º, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, maibaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei, e notadamente, inciso 1º, facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular da pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbos ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei. Inciso 12º, permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro, presta atenção, terceiro, se enriqueça ilicitamente. Grave essa palavra que eu estou dizendo, terceiros. Eu acho que a empresa, o consórcio que administra o rotativo é terceiro. Grave isso. Inciso 14º, celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada, sem observar as formalidades previstas em lei. Inciso 19º, agir negligentemente na celebração, negligentemente, gravem essa palavra. Isso é a lei de improbidade administrativa. Fiscalização e análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Artigo 11º. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública
qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e notadamente, inciso 2º, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato ilícito. Atenção, o relatório do Tribunal de Contas destaca o objeto da minha denúncia. Eu questionei a ausência ou má gestão contratual, o não cumprimento do prazo para implantação de estacionamento rotativo, com todos os recursos tecnológicos como sensores nas vagas, fiscalização e operação automatizada do serviço através de softwares específicos. 60 dias depois da assinatura do contrato assinado em 17/10/2016. Não observância da tolerância de 15 minutos estabelecida pela Lei Municipal 5814/2017. Expansão do estacionamento rotativo para áreas residenciais, em desacordo com as justificativas que embasaram o processo de concessão do serviço. Proposta da concessionária dissociada do interesse público, visando somente a arrecadação de tarifas. Isso está na minha denúncia. Aqui eu peço uma medida cautelar ao Tribunal de Contas. A medida cautelar requerida pelo representante, que sou eu, vereador Sérgio Camilo, foi a suspensão cautelar da cobrança da tarifa até que sejam realizados investimentos previstos na licitação. Vamos agora ao relatório do Tribunal de Contas, assessoria técnica. A assessoria técnica aponta as irregularidades. Presta atenção. Aponta as irregularidades. Primeiro, o pagamento pela concessionária desde maio de 2017 do valor de outorga sobre a receita líquida de tributos e não sobre a receita bruta, incorrendo em descumprimento de cláusula editalícia e contratual. A reincidência no atraso do pagamento do valor da outorga. A inadimplência da concessionária quanto ao ISS. O descumprimento pela concessionária do artigo 7º, parágrafo único do decreto 104/2016, que regulamenta o serviço de estacionamento rotativo ao não possibilitar o pagamento da tarifa em múltiplos de 15 minutos pelos usuários. Agora, a lei de nossa autoria, o descumprimento pela concessionária do artigo 1º da Lei 5814/2016, que cria período de tolerância de 15 minutos iniciais sem pagamento de tarifa. A má prestação dos serviços, consubstanciada pela ausência de monitores para pagamento da tarifa, tratamento desrespeitoso aos usuários e cobranças abusivas de penalidades administrativas. A incorreção do valor do contrato, uma vez que foi estabelecido erroneamente o valor do contrato como sendo de R$8.709.120, que representa a soma dos valores estimados de outorga, enquanto o correto pela redação da própria cláusula 1.2 do contrato, documento 3, página 3, seria de, olha a diferença, R$72.576.000, que representa a soma de todas as receitas brutas estimadas, conforme cálculo constante do processo licitatório 4/2016, do IDESC, documento 21, página 58. Assim, o valor do contrato não pode ser
tão só o valor da outorga, devendo também englobar os investimentos e as despesas operacionais e da manutenção, bem como o lucro empresarial, ou seja, deve ser a receita da concessão. Eu acho que está muito claro no relatório do Tribunal de Contas. Agora o próprio relatório, fala sobre a máfia da concessionária e o dano ao erário. Aí quando ele fala o dano ao erário, aí eu vou ter que voltar lá na lei de improbidade administrativa. Vamos lá, por favor, o artigo 10º, que é o primeiro. Eu vou lembrar, vossas excelências. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário. Vamos ao que diz o relatório do Tribunal de Contas técnico? Vamos lá. Chama atenção na análise do processo administrativo a conduta maliciosa e a má-fé da concessionária, que não obstante as inúmeras notificações feitas pelo fiscal do contrato, insiste deliberadamente em não pagar a outorga de maneira contratualmente avançada, causando danos ao erário municipal. Não sou eu que estou dizendo, é o relatório técnico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Insiste em atrasar o pagamento da outorga, insiste em descumprir a lei e o regulamento que disciplina o serviço de estacionamento do rotativo, lesando os usuários. O próprio relatório técnico admite que há inexistência da instauração do processo administrativo sancionatário. Olha o que diz o relatório. Contudo, apesar desse despacho e da informação nesse sentido, nos esclarecimentos prestados pelos responsáveis, ou seja, pela Prefeitura, não foi trazida ao presente processo cópia do referido processo administrativo sancionatório. O próprio relatório diz que a concessionária mostra que não vai cumprir o contrato. Eu peço exceção, presidente, porque eu preciso terminar aqui. Olha o que diz lá primeiro. Demonstrando que o processo sancionatório pode não ter sido ainda instaurado. Abaixo. A conduta temerária da concessionária revela sua intenção deliberada de descumprir o contrato e de não realizar os investimentos a que está obrigada pelo edital, pelo contrato e por suas próprias propostas técnica e comercial, uma vez que está prestes a completar 2 anos de execução contratual e foram instalados apenas 2.200 sensores de massa metálica, que representam cerca de 85% dos investimentos a serem feitos. Somados a isto, as respostas da concessionária quanto aos descumprimentos contratuais e normativos dão mostra que ela pretende não fazer os investimentos em sensores, pois alega que eles são obsoletos frente ao sistema Digipare. Para aí. Se está no contrato, se foi uma das principais cláusulas, um dos principais motivos para desqualificar as outras empresas, como é que agora ela diz que é obsoleto e que não vai cumprir? Por isso que o relatório diz que ela tem má fé. Não cumprir o decreto 104/2016 no que diz respeito
ao pagamento da tarifa em múltiplos de 15 minutos. Não cumprir a lei de nossa autoria, a Lei Municipal 5814/2016, que criou a tolerância de 15 minutos iniciais sem pagamento de tarifa, não pagar corretamente o valor da outorga e não pagar o ISS. Gostaria de dizer que o projeto de lei, que hoje é lei de nossa autoria, que criou os 15 minutos de tolerância no rotativo, não pago, está baseado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Eu desafio o prefeito a entrar com uma ADIM. Eu desafio ele a fazer isso. Aqui estão os pressupostos de concessão da medida cautelar, segundo o relatório técnico do Tribunal de Contas. Fato é que as 5 irregularidades acima descritas que continuam sendo praticadas pela concessionária, presta atenção, o Tribunal de Contas afirma que as irregularidades acima descritas que continuam sendo praticadas pela concessionária configuram mais do que o fundado receio de grave lesão ao erário e ao direito alheio, que é o direito dos usuários, uma vez que o erário e os direitos dos usuários foram e continuam sendo lesados ininterruptamente pela concessionária, de forma deliberada e em claro procedimento malicioso e de má-fé, caracterizando o primeiro pressuposto para a concessão da cautelar. Estou terminando. O próprio relatório fala do enriquecimento ilícito de terceiros, que é da empresa. E isso está, eu não tenho tempo hábil, eu não tenho como voltar para mostrar o que diz a lei de improbidade administrativa. Mas olha o que diz o relatório. Diz-se isto porque a cada dia que passa a postergação dos investimentos pela concessionária, os descumprimentos das normas que regulam os serviços, o pagamento incorreto da outorga e a inadimplência do ISS vem aumentando o enriquecimento ilícito da concessionária, os danos ao erário municipal e aos usuários dos serviços que poderiam estar recebendo serviço de melhor qualidade e pagando uma tarifa menor em decorrência da realização dos investimentos obrigatórios em sensores de massa metálica, uma vez que isso impacta favoravelmente a concessionária no fluxo de caixa do empreendimento, como afirmado no relatório de auditoria 16/2018, documento 13 do processo TC 3684/2018 e comprovado nos apêndices do RA, documentos 14, 16 do processo TC 3684/2018. Aqui está o que o Tribunal de Contas o relatório técnico está determinando. Sugere-se: calcule e pague imediatamente o valor da outorga ao IDESC sobre a receita bruta da concessão, na forma do subitem 2.1 do contrato de concessão 5/2016. Pague ou parcele imediatamente as diferenças e multas decorrentes do pagamento irregular da outorga ao IDESC, bem como do ISS em atraso. Cumpra imediatamente o decreto 104/2016 e a lei 5814/2016, implantando o pagamento da tarifa em múltiplos de 15 minutos e respeitando a tolerância de 15 minutos iniciais sem pagamento da tarifa. O Tribunal de Contas está determinando isso. Instale e coloque em funcionamento integrado com o aplicativo de estacionamento e com o sistema operacional de fiscalização, no prazo de 180 dias, os 1.200 sensores de massa metálica, na forma e características previstas no edital, no termo de referência no concessão 5/2016.
Estou concluindo, presidente. O município pode, segundo o relatório, acionar a concessionária. Sinta-se que a adoção das medidas acima elencadas não impede a aplicação das sanções contratuais e legais à concessionária, assim como não impede que ela seja acionada para ressarcir eventuais prejuízos causados ao erário e terceiros. Olha o que diz o relatório. Em atenção ao artigo 376 e 377, inciso 4, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, conforme fundamentação contida no item 6 dessa manifestação técnica, determinar cautelarmente ao senhor diretor-presidente do IDESC, ao senhor prefeito de Cariacica, imediatamente notifiquem o concessionário, o consórcio Tecnob, a fim de que calcule e pague imediatamente o valor da outorga ao IDESC sobre a receita bruta da concessão na forma do subitem 2.1 do contrato da concessão 5/2016. A linha B, pague ou parcele imediatamente as diferenças e multas decorrentes do pagamento irregular da outorga do IDESC ao IDESC, bem como ISS em atraso. A linha C, cumpre imediatamente o decreto 104/2016 e a lei 5814/2016, implantando o pagamento da tarifa em múltiplos de 15 minutos e respeitando a tolerância de 15 minutos iniciais sem pagamento da tarifa. A linha D, instale e coloque em funcionamento integrado com o aplicativo de estacionamento e com o sistema operacional e de fiscalização no edital, no termo de referência e no contrato de concessão 5/2016. E por último, ele manda o relatório do técnico do Tribunal de Contas, manda publicar essa decisão na imprensa oficial. Em atenção ao artigo 307, parágrafos 3º e 4º do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, notificar a autoridade competente para que se pronuncie no prazo de até 10 dias, bem como para que no prazo assinalado cumpra a decisão, publique extrato na imprensa oficial quanto ao teor da decisão e comunique as providências adotadas ao tribunal. Presidente, eu peço desculpas, mas é um fato muito grave, uma vez que está havendo lesão ao erário, lesão ao direito alheio, ou seja, aos usuários, e por isso que eu me estendi um pouco. Peço desculpas, quero dizer a toda a população de Cariacica e aqueles que não são de Cariacica, mas que usam o rotativo, exija o cumprimento da lei que lhe dá o direito dos 15 minutos iniciais sem pagamento de tarifa. Quero dizer ao prefeito Juninho, a mim você não compra. Estarei representando contra você por improbidade administrativa. Peço aos nobres pares que coloquem a mão na consciência. Assinem o meu pedido de impeachment, porque ele está causando lesão ao erário e a terceiros, aos usuários. Botem a mão na consciência. Precisamos afastar da administração pública esse câncer chamado prefeito Juninho, que está destruindo o município de Cariacica. Mas enquanto Deus me der vida e saúde, estarei aqui combatendo essa máfia. Muito obrigado, boa tarde.